Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos ao nosso tempo de celebração. Quero começar com uma pergunta. O que te consola quando você passa por sofrimento? O que acalma o teu coração? O que te dá ânimo quando você enfrenta diversos tipos de lutas, inclusive a perda de pessoas queridas? O que consola o seu coração? Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai encontrar a igreja que se reunia lá na cidade de Tessalônica. E estes irmãos, naquela época, passaram por momentos bastante difíceis. Pressões tanto internas quanto pressões externas estavam assolando a igreja. O principal motivo é que o número de judeus e não judeus que começaram a crer no Messias começou a crescer bastante. E aí então isto incomodou os judeus de tal maneira que eles começaram a perseguir estes que agora não mais estavam seguindo o judaísmo, mas entenderam Cristo como o Messias. Por conta dessa perseguição, muitos deles perderam a vida. E aí aqueles que ficaram vivos começaram a questionar todo o sofrimento e até mesmo o que aconteceu com estes que morreram. Qual o fim deles? O que acontece depois da morte? E eles então começaram a ter essas preocupações, além dos sofrimentos diários. Dentro disso, ou por conta disso, o apóstolo Paulo escreve para a igreja. E quando ele escreve para a igreja, ele escreve, entre outras coisas, para consolar a estes irmãos, acalmar o coração deles. E sabe o que o apóstolo Paulo faz para trazer este consolo a estas pessoas? O apóstolo Paulo fala a respeito da volta de Cristo. Ele fala a respeito daquilo que iria acontecer e vai acontecer no futuro, que vai atingir não somente aqueles que já morreram, mas também todos aqueles que estão vivos e que creem em Cristo. Tanto aqueles que morreram, tendo crido em Cristo, como também aqueles que estiverem vivos, que creem em Cristo, serão afetados por este momento maravilhoso. Nossos dias têm sido dias de sofrimento. Desde o ano passado temos lidado com essa pandemia que tem trazido sobre cada um de nós inúmeras restrições, inúmeras incertezas, muita insegurança, falta até de perspectiva. O que será daqui a algum tempo, daqui 15 dias, daqui um mês? Enfim, nós também tivemos que lidar com a perda de pessoas. Se não perdemos alguém na nossa família, perdemos pessoas próximas, pessoas que conhecíamos. Enfim, se tirarmos a pandemia, ainda teremos muitos problemas com os quais temos que lidar a cada dia. E problemas que afetam a cada um de nós, nos colocam em luta, nos colocam em momentos de tristeza e bastante apreensão. O que consola o nosso coração é saber que um dia Cristo voltará para levar consigo a sua igreja. E é por isso que nós queremos, nesta noite e mais algumas, olhar com os irmãos para esse tema, o arrebatamento da igreja. O dia em que o Senhor Jesus voltará e levará consigo aqueles que creem nele. Mas antes de nós continuarmos, vamos ao desenho das crianças, que será um desenho que, quando a gente fala de arrebatamento, é a imagem que nos vem à mente. Então, os papais, mamães, ajudem aí as crianças a desenharem. Crianças, peguem a folha e vocês vão desenhar no alto da folha o céu com várias nuvens. No alto da folha, o céu com várias nuvens. Entre as nuvens, desenhem uma pessoa. Essa pessoa ali desenhada vai representar Jesus. E aqui embaixo da folha, um monte de pessoas, e elas como se estivessem subindo. Algumas já no alto, outras um pouco mais abaixo, e outras, todas elas subindo em direção àquela pessoa lá em cima. O que esse desenho representa? Representa o que a gente lê na Bíblia, que um dia Jesus Cristo vai voltar e vai se encontrar com o seu povo lá entre as nuvens,
nos ares. Tá bom? Então, crianças, caprichem no desenho, e enquanto as crianças desenham, nós vamos refletindo um pouco sobre este assunto do arrebatamento. Primeiro, o que é o arrebatamento? Arrebatamento, para começar, é uma palavra que não aparece na Bíblia. Arrebatamento não aparece na Bíblia. O que aparece na Bíblia é o verbo arrebatar. Se você olhar na sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, nós vamos encontrar este verbo arrebatar. Verso 17 de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, arrebatamento não aparece na Bíblia, mas o verbo algumas vezes aparece, e aqui é uma delas. E a ideia é de tirar daqui, levar daqui, como se fosse um rapto, um roubo. Então essa é a ideia quando nós falamos da volta do Senhor Jesus, que tem como definição exatamente isso que nós lemos. É o momento em que tanto aqueles que já morreram e como aqueles que estão vivos, ambos os grupos, tendo crido em Jesus, serão retirados dessa terra. Primeiramente aqueles que já morreram, depois aqueles que estão vivos serão transformados e levados para o encontro com o Senhor lá nos ares. A volta de Cristo, a gente aprende por vários textos na Bíblia que ela será súbita. Não dá para saber quando será. Ela acontecerá, e isso é o que vemos lá em Mateus capítulo 24, verso 24, que diz: por isso, ficai também preparados, pois o Filho do Homem virá numa hora que não esperais. Será algo súbito, de repente, aconteceu. Por isso, o Senhor Jesus, enquanto está conversando com os seus, ele diz: olha, fiquem preparados. Também será uma volta visível. Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz: ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Todo olho o verá. Será uma volta visível. Todos conseguirão ver a volta do Senhor Jesus, além de ser súbita, mas todos verão. E ela também será uma volta corporal. Será visto. Atos capítulo de número 1, versos 10 e 11. É o momento que conta para nós daquela hora em que Jesus foi levado ao céu após a sua ressurreição, em que ele foi assunto ao céu. E lá em Atos capítulo 1, versos 10 e 11 diz: estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele, Jesus, subia, apareceram junto deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? E aí vem: esse Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, virá do mesmo modo como o viste partir. Assim como vocês estão vendo ele subir, vocês vão vê-lo nos ares, voltando. Assim como ele estava aqui entre vocês, em carne e osso, com o seu corpo, e foi levado ao céu, vocês o verão de volta. O arrebatamento da igreja vai acontecer. O arrebatamento dos salvos, tanto os vivos quanto os mortos, vai acontecer. E isto deve ser para nós um consolo, porque foi sobre este assunto que Paulo escreveu à igreja de Tessalônica quando eles estavam sofrendo, e ele escreveu isto para consolá-los. Vejamos isso mais de perto em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso de número 13. Abra sua Bíblia para lá. 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso de número 13. E aí nós lemos o seguinte: todavia, irmãos, não queremos que sejais ignorantes em relação aos que já faleceram. Algumas versões traz
dormem, para que não vos entristeçais como os outros, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também devemos crer que Deus, por meio de Jesus, vai trazer juntamente com ele os que já faleceram. Afirmamos pela palavra do Senhor que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já faleceram. Porque, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. No último versículo, Paulo diz: consolem-se uns aos outros, falando sobre este assunto, falando sobre o dia em que o Senhor Jesus vai voltar. E relembramos, a igreja em Tessalônica passava por um momento bastante difícil, porque muitos daqueles que seguiam o judaísmo entenderam que o Messias esperado, que era muito falado lá no judaísmo, este Messias era Cristo. E muitos passaram a crer em Cristo. Por conta disso, os judeus começaram a persegui-los. E eles então, por conta dessa perseguição, muitos deles perderam a vida. E aí houve essa tristeza. E mais do que isso, essa falta de informação a respeito do que aconteceu com aqueles que morreram. E aí então o apóstolo Paulo vai conversar com eles e falar sobre a volta do Senhor Jesus com o propósito de consolá-los. E ainda Paulo incentiva: falem sobre isso uns com os outros, para que vocês possam ser consolados e não fiquem entristecidos como os outros que não confiam, não creem, não têm essa esperança. Falem com eles a respeito disso. E quando a gente lê esses versículos, algumas verdades a gente consegue extrair daí. A primeira delas, está no versículo 16, é que os mortos salvos serão ressuscitados. Algumas versões trazem dormem, porque lá atrás era um conceito, a morte para o judeu era um conceito, ou trazia o conceito de descanso, de dormir. Então, por isso que muitas versões, e até por conta da tradição judaica, se vê essa ideia de dormir. Mas quando usa essa expressão dormir, está falando exatamente da pessoa que morreu. Quando Jesus fala lá a respeito de Lázaro, que ele dormiu, os discípulos, se ele está dormindo, então é só chegar lá e acordá-lo. E aí Jesus reforça: não, ele morreu. Então, por isso que algumas versões trazem essa ideia de dormir, mas é a ideia de morrer e de fato serão ressuscitados. Essa é a primeira verdade. Alguns de nós que perdemos entes queridos, e estes entes queridos tinham crido em Jesus como seu Salvador, há a esperança de que eles serão ressuscitados. É isso que o texto diz. Por isso que lá no versículo de número 13 fala: para que não vos entristeçais. Eles experimentarão a ressurreição, terão os seus novos corpos reunidos, digamos assim, com as suas almas, e estarão para sempre com o Senhor. Nós também descobrimos que os vivos serão arrebatados, mas não antes daqueles que já morreram. Versículo 17 fala isso: e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Aqueles que estavam mortos. E aí todos nós, aqueles que estavam mortos, nós que estamos vivos, seremos arrebatados ao encontro do Senhor. E observe no verso 17 que diz: ao encontro do Senhor nos ares. Isso aqui para eles foi muito significativo. Para nós hoje, é lá no alto. Mas naquela época a mentalidade deles era que nos ares os ares, na verdade, era de domínio das potestades, dos demônios. E aí então Paulo
vem como que quebrando isso, dizendo, olha, os ares é dominado pelo nosso Senhor, e é lá que nós nos encontraremos com Ele, nos reuniremos para estarmos por toda a eternidade com Ele. Então Paulo está ensinando tudo isso para que eles pudessem consolar uns aos outros. E esta é a outra verdade que a gente aprende nesse texto. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Como que a gente lida com a luta? Como que eles, lá de Tessalônica, iriam lidar com as lutas, com os vários sofrimentos pelos quais estavam passando? A dor da perda de alguém. Como que eles se consolariam? Pensando, conversando, lembrando que Cristo iria voltar. Hoje, nós temos que pensar a mesma coisa diante dos muitos sofrimentos que nós temos. Nosso encontro com o Senhor está cada vez mais próximo. A cada dia que vivemos é um dia a menos. É um dia mais próximo da volta de Jesus. E isso deve alegrar o nosso coração, nos consolar. Não no sentido de fugir daqui, fugir desses problemas. Não, porque enquanto estamos no problema, temos a presença do Senhor conosco. Lembra o Salmo 23? Ainda que o Senhor está comigo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está lá comigo. Então não é a ideia só de fugir daqui. Não, porque aqui eu tenho esta participação, essa presença ativa do Senhor. Mas a grande expectativa é pelo encontro com Ele, juntamente com todos aqueles que já se foram, numa grande reunião para estarmos com Ele para todo o sempre na nossa verdadeira morada. Porque o mundo não é a nossa casa, mas quando formos arrebatados, estaremos na nossa casa. E é isso que deve alegrar o nosso coração, é isso que deve motivar a cada um de nós. É isso que deve encher o meu e o seu coração de alegria e deve consolar-nos. É fato que, com o passar dos anos, nós como cristãos, como igreja de uma forma geral, temos pensado pouco sobre a volta de Jesus. Falamos pouco sobre a volta de Jesus. Na verdade, os nossos projetos indicam que nós pensamos pouco na volta do Senhor Jesus. A nossa expectativa pela volta dele nem sempre está à altura deste grande evento que há de acontecer. Esse evento maravilhoso. Mas hoje nós estamos aprendendo que o nosso coração ficará em paz diante de todos os sofrimentos que passamos neste mundo. Destes eventos ocorridos neste mundo, mais recentemente essa questão da pandemia, muitas pessoas adoecendo, muitas pessoas morrendo, muitas incertezas, um abre e fecha, agora vai, não, agora para de novo, olha, agora está melhorando, não, está vindo uma nova cepa, e assim a gente fica esperando a coisa passar, e os anos vão se passando, e nada se resolve. Quando isso se resolve, surge uma nova ameaça, e ameaça de todos os cantos, ameaça política, ameaça na área da segurança, ameaças na área religiosa. Estamos ali. O que vai consolar o meu e o seu coração é sabermos que um dia o nosso Senhor Jesus vai voltar e vai levar consigo aqueles que creem nele, tanto os que já morreram quanto aqueles que estão vivos. Esse evento será maravilhoso e é sobre ele que nós devemos sempre estar lembrando, para que o nosso coração esteja em paz. Eu disse há pouco que este evento será maravilhoso. Sim, para aqueles que creem em Jesus. Mas não será tão agradável para aqueles que não creem em Jesus ou não creram em Jesus. Infelizmente, aqueles que morreram sem Cristo, sem aceitá-lo, não participarão deste momento. Aqueles que estiverem vivos, mas não creem em Jesus como o seu Senhor, como o seu Salvador, também não participarão deste momento. Para estes, este evento será terrível, porque será um dia de julgamento, será um dia de condenação. Será um dia em que haverá a tentativa de se arrepender e correr atrás do prejuízo, mas
não dará tempo. Por isso, a gente sempre faz o convite, para que você reconheça a Jesus como o Senhor da tua vida. Como disse Paulo aos Romanos, capítulo 10, versos 9 e 10. Porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração é que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Se você crer, este evento será maravilhoso. Você estará com o Senhor para sempre lá no céu, por toda a eternidade. E estará juntamente com aqueles que faleceram, tendo crido em Jesus, eles morreram e agora eles vão também ser ressuscitados. E por que Paulo tinha tanta certeza que os mortos ressuscitariam? Ele mesmo falou isso no texto. Porque Jesus morreu e Jesus ressuscitou. E se isso aconteceu com ele, acontecerá também conosco. E nós, os vivos, seremos arrebatados? Sim. Mas já aconteceu isso na história? Sim. Temos evidências na Bíblia, mas sobre isso falaremos na semana próxima que vem. Mas o importante é que hoje nós tenhamos a convicção de que este evento marcará algo maravilhoso na história em que seremos reunidos com o Senhor. Você precisa aceitar a Jesus, precisa andar com Ele, obediente à sua palavra, para que você também participe deste momento. Nosso desejo, nossa oração é que você creia hoje em Jesus, entregue a sua vida a Ele, para que você participe deste evento. E a nós que já cremos, que continuemos na nossa caminhada firme com o Senhor, buscando a santificação, pois sem a qual ninguém verá o Senhor, que olhemos para a palavra diariamente e busquemos viver o que encontramos aqui na Bíblia, para que quando o Senhor voltar, estejamos prontos para ir. Nesta noite, nós aprendemos que aquilo que consola o nosso coração é pensar que um dia Jesus voltará, é pensar nessa promessa. Pelo que lemos na Bíblia, Deus nunca falhou com suas promessas. O que Ele prometeu, Ele sempre cumpriu. E esta promessa, Ele também irá cumprir. Esta é a explicação sobre o que é o arrebatamento. Na próxima semana, queremos falar sobre as evidências que nós temos nas Escrituras que nos mostram que realmente Cristo vai voltar. Assim como, depois, queremos falar sobre a expectativa que precisa existir em nós quanto à volta do Senhor Jesus. Se Ele não voltar e permitir, estaremos aqui com os irmãos para compartilhar dessa verdade da volta de Cristo, para que o meu e o seu coração sejam consolados diante de tantas lutas que passamos neste mundo. Que Deus possa abençoar a tua vida e queremos orar com todos os irmãos neste momento. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado. Obrigado mesmo pela tua palavra. Verdades que são deixadas muitas vezes de lado, mas são verdades preciosas que acalmam o nosso coração, nos dão uma direção e nos fazem continuar firmes na caminhada neste mundo tão turbulento, mas caminhando na certeza de que um dia seremos levados para estar por toda a eternidade com o Senhor. Muito obrigado porque também as verdades que vimos consolam o nosso coração com relação àquelas pessoas que já partiram, muitas delas entes queridos nossos, aqueles que partiram e criam em Jesus, estes serão ressuscitados. E uma vez que nós também cremos, seremos levados para a tua presença nos ares juntamente com eles, para assim estarmos para sempre com o Senhor. Muito obrigado por esta palavra que o Senhor nos dá de ânimo, de alegria, e que possamos todos estar cada vez mais ansiosos, desejosos pelo teu retorno. Mas lembramos também de orar por aqueles que ainda não tomaram uma decisão por crer em Jesus e recebê-lo como Senhor de suas vidas. Que eles possam, movidos pelo teu Santo Espírito, tomarem essa decisão, para que participem também deste maravilhoso evento que é a volta de Jesus, o arrebatamento. Fala, Senhor, a cada coração, assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, todos são convidados a participarem pelo grupo do WhatsApp da igreja, do nosso tempo de comunhão. Fiquem todos na paz do Senhor e que possamos desfrutar cada vez mais dessas verdades da volta de Jesus
e assim estarmos com o nosso coração sempre alegre na presença do nosso Deus. Que Deus os abençoe.